Aí sim, aconteceu, né, na largada dos Jogos Olímpicos ali, o que você falou agora há pouco. O que passa na sua cabeça, né? Você tá na largada dos Jogos Olímpicos. Você veio de lá de Cruzeiro, com 12 anos de idade, que mal tinham o que comer, e agora você tá aqui, única brasileira representando, né, o Brasil na maratona olímpica feminina. E para estar ali tem que ser as 3 melhores do mundo, de cada país. Então, para você estar ali, você está realmente entre as melhores do mundo, né? Então é um privilégio muito grande. Os Jogos Olímpicos é o ápice de todo atleta. São muitos que tentam, poucos que conseguem chegar, muitos que ficam pelo caminho, por lesões e muitos outros fatores, né? Sempre treinando acima dos 65 e sempre correndo risco de lesão. E quando dá certo, você está lá, é um momento único, né? Você conseguiu chegar entre muitos que não conseguiram. É uma responsabilidade com risco de missão cumprida, é um sonho realizado, é um turbilhão de emoções. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Extremamente Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Tô bem, você tá recuperado? Recuperado. Ontem a gente tomou uns vinhos, né, cara? Comemos umas carnes. Visite Buenos Aires. Você gostou? Buenos Aires. Você conhece Gostei. Buenos Aires já? Eu fui lá em 2016 fazer a meia maratona. Eu não conheço, cara. E eu não fiz a meia maratona. Essa é mas uma história muito boa, boa, outra né? história, né? Muito bom. Bom, lembrar quem tá assistindo a gente aqui no YouTube de se inscrever no nosso canal, já deixar o like nesse vídeo, comenta aí, compartilha com os amigos e seja membro do Extrema. Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros. Você poderia estar aqui assistindo ao vivo essa gravação, você poderia estar mandando perguntas ao vivo, você poderia assistir as gravações que a gente já fez e que ficam lá preparadas para serem editadas. E ajuda muito a gente, né? Esse é o mais importante, né? Exato. Quem tá assistindo no Spotify também, já segue a gente aí, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário, que você pode deixar comentário no Spotify também, gravando aqui no estúdio, né, Fabião? Então, se você quer gravar um podcast, quer começar um podcast, ou se você já grava em um lugar e quer ver outras opções, né, outras possibilidades, a gente fazer uma comparação. Exato, né? Ver quanto será que cobra, né? Manda um direct lá para saber quanto que é o valor. A gente tem os microfones, a gente tem as câmeras, a edição, então a gente já entrega o material pronto. Drones. Tem o Biel Drones, que faz toda a edição. Entrega o material completinho pra você, o bruto, os cortes aí, pra Reels, TikTok, tudo que vocês quiserem, pelo melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim. Muito bem, quem trouxemos hoje, Fabião? Você conseguiu trazer cara, sua conterrânea, hein? Consegui, cara. Trouxemos Adriana Silva, cruzeirense, minha conterrânea, Caramba. que a gente, tá tentando há muito tempo, não é? Fala aí, há muito tempo. É verdade, essa vida corrida, a gente corre de todos os lados, de todos os jeitos. De todos os jeitos. Mas agora a gente capturou aqui, porque a gente tá no momento, a gente provavelmente tá lançando, a gente tá gravando antes das Olimpíadas, mas deve ser semana de maratona. E a Adriana vai estar com a gente comentando lá no Cazé TV. Lá na Cazé TV, pô, que honra, vai ser demais. Que momento, hein? A Adriana, que tem um recorde de maratona ainda feminina aqui do Brasil, então a gente vai falar muito ainda das dificuldades, né, de quebrar essa marca, né, que já faz um tempo. Já participou de 2 Jogos Olímpicos, bicampeã pan-americana. Tem muita história. Tem muita história, assim, é até difícil onde que a gente começa, né, Thiagão? Começa do começo. Começa do começo. Né? Do Cruzeiro? Do Cruzeiro lá. De Cruzeiro? Começa, vamos saber aí, Rodrigo, como que foi, né, esse seu início do esporte. Acho que você já deve ter contado inúmeras vezes aí, mas pro nosso público aqui, conta como é que o esporte surgiu na sua vida, corrida, e a gente vai passando pelas fases. Muito bom. Primeiramente, muito obrigada. Até que enfim conseguimos, né? Depois de muitas lutas. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Fábio, a gente já bateu várias figurinhas aqui, falando da nossa cidade. Somos conterrâneos. Já corremos muito pelas montanhas de Cruzeiro, né? Ela correu mais do que eu, tenho certeza. Tava batendo os percursos aqui, né? A gente estava falando com vários lugares bonitos, né, para correr. É uma cidade maravilhosa, assim, e eu falo, você acabou de falar agora há pouco, né, dos treinos longos de 32 quilômetros que você fez nas estradas lá. E eu vivi isso desde muito pequena, né? E além de ter vários percursos muito bons para poder correr, tem a paisagem linda da Serra da Mantiqueira. Então, era uma inspiração, motivação para poder treinar ali.
E foi ali que começou tudo, né? Eu sou natural da cidade de Cruzeiro. Eu comecei aos 12 anos de idade e eu já vinha de uma infância muito ativa, né? Exatamente no meio dessas montanhas, né? Eu brincava de correr nas montanhas, eu nadava nos riachos, nos rios, cachoeiras. Então eu tive uma infância bem bacana, assim, de muitas aventuras, de muitas brincadeiras. E um certo dia o meu irmão mais novo me convidou para correr uma corrida lá da fábrica da nossa cidade, do aniversário de 50 anos da fábrica. E eu achei que era uma brincadeira também, né? Falei, deve ser só uma brincadeira, eu vou lá participar. Aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu descobri que eu estava em primeira colocada. Com 12 anos. Com 12 anos. Eu nem sabia o que era atletismo, né? Foi o seu irmão que te levou, assim, Me levou. E na época era assim, vamos escorregar no morro, né? Leva os papelão, escorrega, vai... Vamos tocar a campainha do vizinho? Todo mundo, tudo que você falava, a gente ia, né? Juntava aquele grupinho de amigos. Vamos brincar. Vizinha, quem nunca? Nossa, muito inteiro. Tinha muito. Muito típico daquela nossa infância, daquela época. Vamos brincar no bosque, né? Tinha um bosque, né? Um bosque municipal. Então, tudo que eles falavam, a gente juntava o grupinho e ia. E quando ele falou, vamos lá correr, eu achei que era também mais uma dessas aventuras. Mas não sabia que era uma corrida de verdade. E aí colocaram eu no pódio, me deram um troféu, eu não sabia que nem que ia ter troféu. Que legal. Nada. Da fábrica? Da FNV. Maxion. Na época era FNV, né? Fábrica agora é a Nacional de Maxion. Vagões. Meu pai aposentou lá, sabia? Olha só. Porque lá em Cruzeiro você sempre conhece alguém. Você conhece o grosserense e conhece alguém que trabalha... Na FNV. A FNV, que agora é a Maxion, né? Ela é uma multinacional e é o que move a cidade, né? A gente fala, se acabar a Maxion, acabou a cidade. Hoje é a maior empresa de rodas do mundo. Assim, eles compraram todas as plantas possíveis. Canadá, China, Turquia. Exato. É bem grande, você tem esse troféu hoje ainda? Tem esse troféu até hoje. Legal. E aí foi quando eu descobri que tinha um carioca lá, né? O Jorge Luiz, que era um treinador, e ele tinha uma equipe de atletismo. E ele me convidou para fazer parte dessa equipe. Aí eu fui conhecer o atletismo. Aí você começou a treinar. Aí eu comecei a treinar. E aí na corrida seguinte, foi uma corrida também lá em Cruzeiro, na Corrida da Fogueira. Era tradicional essa corrida. Era 8 quilômetros e nesse dia eu ganhei de novo. E aí tinha uma premiação de R$50. Em 1994, R$50... era um dinheirinho. Era um dinheirinho. E assim, bastante. Foi muito bom porque eu fui para casa com esses R$50 e eu levei a minha mãe pro supermercado. Foi a primeira vez, assim, que eu lembro da gente ter ido para um supermercado para fazer compra de verdade. Porque a gente vivia muito de doação das igrejas, doação dos vizinhos. Porque minha mãe cuidava de 4 filhos sozinha, né? Eu lembro que, assim, na verdade eu não lembro. Ela separou do meu pai e eu tinha 3 anos de idade. Então, só o que eu lembro da minha infância era uma infância muito dura, né? Era de sempre bater de porta em porta na casa do vizinho, do parente, ou ir na igreja para pegar uma cesta básica para viver disso. E aí eu lembro que ela estava muito feliz de ter ido para o supermercado, a gente enchendo o carrinho de compra e sabendo que no outro dia não ia faltar, né, o que comer. E foi ali que eu decidi que o atletismo ia ser uma forma de mudar a vida da minha família, né? Então, foi muito legal, assim, que a princípio eu nem imaginava o que o atletismo pudesse me proporcionar. E eu encarei o atletismo como profissão já aos 12 anos de idade. Isso que eu ia falar, cara. Com 12 anos já teve essa visão, assim, né? De que poderia mudar a sua vida e a da sua família, né? É, verdade. E era... Eu imagino que aquilo acabou entrando como um propósito mesmo de vida, né? E ali o atletismo fez com que eu desse mesmo, de fato... Eu lembro que eu competi muito ali no Vale do Paraíba, Taubaté, Guaratinguetá, São José dos Campos. E as premiações eram para as 3 primeiras. Então, a primeira ganhava 500, a segunda 300 e a terceira 200. Então, se eu estava em terceira, era a minha motivação de buscar a segunda. Se eu for buscar a segunda, eu vou ganhar R$300. Um pouquinho a mais. Porque eu sabia que eu voltando para casa com dinheiro, não ia faltar comida, ia melhorar a situação de casa.
E em 2004, quando eu fui terceira colocada na São Silvestre, foi a mesma coisa. Se vocês olharem o vídeo da minha chegada, eu chego em terceira colocada como se eu estivesse chegando em primeira colocada. Porque estar no pódio da São Silvestre era uma coisa inédita, né? Era muito difícil você conseguir um pódio na São Silvestre. Eu só lembro que em Cruzeiro só falavam disso, né? Que a Adriana Foi festa. Foi assim, uma na festa. rádio, tudo assim, rádio, TV, tudo, né? Teve carreata, foi muito Carreata. Que legal. legal. E eu lembro de você comemorando e depois, acho que foi uma matéria na Globo, que você até falou que você nem reparou que, acho que a segunda colocada tava ali quase morrendo, tipo, muito cansada, né? Que já era depois da Brigadeiro ali. Só que você tava tão feliz já de estar em terceira que você nem viu que às vezes dava pra forçar um pouco mais ali. Isso. Não, eu tava tão, né, anestesiada com aquela oportunidade que eu não vi mesmo, de fato. Primeiro porque eu tava muito cansada, né? Eu só queria chegar. Já tava na reta. E depois no vídeo que eu fui ver mesmo, que tipo, tinha a oportunidade de tentar uma segunda colocação ali. Mas eu voltei para casa assim com uma premiação boa da São Silvestre, além das outras premiações, das outras corridas que você foi juntando ao longo do tempo. E aí eu comprei uma casa para minha mãe. Nossa, que legal. Né? Então, mais uma coisa que o atletismo me proporcionou. Sim. Então, de fato, dos 12 anos de idade até os dias de hoje, o atletismo ele é presente 24 horas na minha vida. E na São Silvestre você ainda treinava em Papaléguas ainda, quando você... E aí ali que foi a vitrine pra cá. Exato. Ali que ainda eu estava treinando em Cruzeiro, na equipe Papaléguas, e foi ali que eu comecei a ser reconhecida como atleta de elite, né? Foi um ano muito bom. Foi um ano que eu fui terceira colocada na meia do Rio, tinha sido a primeira brasileira, fui quinta na volta da Pampulha, e terceira colocada na São Silvestre. Então, eu ganhei uma visibilidade muito boa e as pessoas começaram a de fato conhecer uma atleta de elite ali, né? E no ano seguinte eu me machuquei. Eu fiquei 2 anos parado, né? Que aí foi um tempo bem difícil para mim. E eu fiquei tentando tratar, depois não deu certo, fui para uma cirurgia, aí fiquei recuperando da cirurgia e nesse meio tempo não competia, não ganhava premiação em dinheiro. Imagina. Os patrocínios que eu tinha eu perdi porque não dava resultado, né? Não conseguia mais correr. E aí eu entrei em depressão, né? Então foi um momento bem difícil e eu achei que ia parar por ali, né? Então, assim, eu achei que a minha carreira de atletismo, assim, como atleta, ia acabar ali mesmo, só com o resultado da São Silvestre, que era muito bom, mas não imaginava, assim, voltar Você ainda a sabia correr. que poderia dar mais, assim, né? Mas aí teve a lesão no meio do caminho. Exato. E aí, assim, eu nem passava na minha cabeça, na época, a possibilidade de uns Jogos Olímpicos, né? E aí foi quando eu conheci o Cláudio Castilho, meu treinador, Pinheiros. que já era treinador do Pinheiros. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para o Pinheiros. E aí foi quando eu mudei para cá. Então, de 2006 até os dias de hoje, eu mudei para São Paulo e fiquei por aqui. Mas quando você mudou aqui para São Paulo, no Pinheiros, com o Cláudio, você ainda estava em tratamento, ainda estava se reabilitando ainda? Como que foi essa primeira conversa aí? Ele te ligou? Vocês já se conheciam? Como que foi? Não, ele já me conhecia porque quando eu corria São Silvestre, eu estava hospedada no mesmo quarto junto com a outra atleta dele, que é uma amiga minha, a Rosângela. E aí foi quando eu conheci ele. Então ele já tinha me visto no pódio da São Silvestre e depois ele ficou sabendo que eu tinha parado por conta da lesão através da Rosângela. E aí ele me chamou para poder conversar, né? Mas ele chamou mais na intenção, ele nem estava com essa intenção de começar a me treinar, enfim, porque eu estava ainda... Eu lembro que no primeiro dia que eu entrei no Pinheiros para falar com ele, eu entrei de muleta ainda. Nossa. Ainda estava me reabilitando da cirurgia, ainda estava mancando muito, aquela fase de recuperação, que você tem que voltar devagar. Uhum.
E eu lembro que eu subi a escada da pista já chorando muito, assim, era como se eu estivesse tendo uma segunda oportunidade, assim, sabe? Uma oportunidade de dar a volta por cima e poder voltar a correr. E aí ele falou, olha, eu não sou seu treinador, mas eu quero te ajudar a sair dessa, então queria saber se você quer, né? E aí ele conversou com a diretoria do Pinheiros. Para quem já entrou no Pinheiros, Pinheiros é uma mega estrutura, né? É um clube que mais tem atletas olímpicos. E todos os esportes, né? Assim. Todos os esportes, são 23 modalidades, né, olímpicas lá dentro. Então, assim, você vê desde estrutura como pista de atletismo, piscina, departamento médico, pizzaria, cinema, banco, é uma mini cidade ali dentro. E toda essa estrutura eu comecei a usar, né? O Pinheiros me autorizou que eu pudesse usar o alojamento de lá, ficar no alojamento, tratar na fisioterapia, comer no refeitório. Então, eu fiquei 1 ano tratando sem ser atleta do Pinheiros. Eles me receberam sem ser mesmo ser contratada, né? E aí, no ano seguinte, em 2007, eu comecei a voltar a correr. E aí, aos poucos, eu fui me reabilitando, fui voltando a correr. E aí, logo, eu já estava competindo novamente. Então, aí sim, aos poucos, que eu fui me reabilitando, aí o Cláudio foi passando o treino para mim, aí eu comecei a treinar com o Cláudio e voltei a competir. Aí você virou atleta do Pinheiros ali. Aí eu virei atleta do Pinheiros. Legal. E aí foi quando, em 2009, ele resolveu que eu estreasse numa maratona. Na maratona. Mas você pensava isso já ou não? Você achava que você ia ficar ali nos 10 mil, nos 5, no... Eu nunca tinha passado assim... Na verdade, eu nunca tinha pensado em correr maratona, né? Na verdade, eu pensava em voltar a correr. Porque eu tenho aquela lembrança de que eu voltando a correr corrida de rua, eu volto a ganhar meu dinheirinho. Aham. Mas o Cláudio sempre foi muito visionário, ele sempre olha muito além daquilo que você está vendo ali, de possibilidades. E ele sempre falava para mim, olha, você tem cara de maratonista, você é resiliente, você aguenta volume de treino. E aí teve um dia, ele estava nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Lá na China, em 2008. E ele estava com o José Teles, ele estava com um atleta olímpico, um atleta lá da maratona. E aí ele me ligou e falou, olha, como é que foi hoje o treino e tal? Como é que você está se sentindo? Eu falei, o treino tinha dado 2h30. E fartlek e rodagem, nunca acabava esse treino. Eu falei, sobrevivi, eu tô bem, né? Consegui treinar bem. Ele, tá bom, então vamos estrear na maratona? Eu tava dentro do ônibus, eu dei um grito. O quê? Maratona? Como assim? Daí ele, não, vamos estrear. A gente estreia em Floripa. E aí a gente tenta o índice pro Mundial. E aí foi quando eu comecei a treinar pra maratona. A sua primeira foi Floripa? Foi Floripa em 2009, em abril de 2009. E você ganhou ela, né? Ganhei. Já começou. Começou com o pé direito. E aí o índice olímpico, o índice pro Mundial era 2h43, eu fiz 2h41. E aí eu consegui a vaga pro Mundial. E eu chorava muito, né? Do tipo, há 2 anos atrás eu tinha abandonado tudo, né? E eu falava pra ele, eu não acredito. Ele, não, eu sabia que você podia. E você tem a memória dessa primeira maratona, assim, da sensação ali, de passar depois do 35, aquela... Sustentar o ritmo? Tenho. Até porque a maratona, o treino de maratona foi um treino que eu me adaptei muito fácil. E realmente, eu aguentava volume de treino, eu gosto muito de rodar. Se você perguntar pra mim qual é o treino que você não gosta, academia. Eu me sinto enjaulada, eu me sinto presa. O pessoal vai se identificar. Né? Mas tem que fazer, né? Eu sempre falo, né, para os meus alunos, para os meus atletas, nem tudo que a gente faz é aquilo que você gosta, mas precisa ser feito. É claro que, assim, só correr e não fazer musculação... não dá certo, é todo um conjunto, toda uma periodização com preparação de rodagem, tiro, de academia, de descanso, de alimentação. Então, as primeiras semanas eu até vou muito empolgada, depois eu tenho que mudar o treino, porque senão já vai me dando preguiça. Vai entrando ali na rotina, né? Exato. Agora, pede para mim rodar 3 horas direto. Vai eu embora. vou na maior alegria. Vai.
Então, eu sabia que os volumes de treino era muito confortável para mim. E os primeiros quilômetros da maratona foi muito confortável. Eu lembro que eu estava num grupo de 6 meninas e eu estava passando muito bem, assim. Eu estava até conversando com uma com outra, do tipo, você quer água? Do tipo, sabe, essas coisas assim. E eu lembro que no quilômetro 21 restaram 3, eu e mais 2 atletas. E no 25 eu já estava sozinha. E aí eu percebi que ainda eu estava confortável. E quando bateu o 30, que bateu a famosa muralha, né? O urso meio que tá querendo montar nas costas, pesando as pernas. E eu lembrei muito do treino, assim, que mesmo cansada, eu ia pro treino, eu rodava bem. E veio aquela sensação boa do tipo, eu tô liderando a prova, né? E eu não sabia nem se ainda ia dar índice pro Mundial. Porque eu não estava preocupado com o tempo, estava preocupado em terminar a maratona. Primeira, né? E ainda em primeira, estava melhor ainda a situação. E eu lembro que quando eu terminei a prova, eu terminei, assim, muito, muito contente. Estava inteira, assim. O cansaço que eu senti no final da maratona era um cansaço bem sob o meu controle, assim, do tipo, eu travei, quebrei. Não travei, não quebrei. Eu tava gerenciando um cansaço que eu conseguia terminar super bem a maratona. Então, aquilo pra mim, eu saí com a sensação do tipo, a maratona é a minha prova. E aí deu índice pro Mundial. E aí, como é que é essa sensação? Putz, agora eu tô representando o meu país, né? Tô indo pra disputar com as melhores do mundo, né? Isso passou na sua cabeça, assim? Na verdade, ainda assim, não tinha caído essa ficha, né? Eu sabia que era uma competição muito importante e que eu estaria lá com as melhores do mundo, mas eu não estava criando uma expectativa em relação a isso. E tudo era novidade, né? Você tá com outros atletas era legal, era novidade. Você competir uma maratona fora do Brasil. Onde que foi? Foi em Berlim. Em Berlim. Nossa, que legal. Top. E antes de ir para Berlim, eu fui fazer um camp de treinamento na Suíça. Então, eu fui para a Suíça, fiquei 40 dias treinando na Suíça e de lá a gente foi para Berlim direto. E eu lembro que eu cheguei na Suíça, eu não conseguia colocar o pé no chão, porque eu tive uma tendinite no tendão do calcâneo. Uhum. E eu fui treinando porque eu tinha uma competição em Portugal, que era os Jogos da Lusofonia, então não podia parar de treinar. E também a maratona que já estava vindo, né? E eu lembro que depois da competição de Portugal, que eu fui para a Suíça, eu cheguei lá com muita dor. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? A gente estava na Suíça, não tinha assim, um médico de fácil acesso, não tínhamos WhatsApp naquela época. E eu cheguei a um momento que eu pensei que eu tivesse que voltar para o Brasil. Eu falei, não vai dar para fazer essa maratona. Você não estava conseguindo treinar? Não conseguia treinar. E aí foi quando o Cláudio conversou com a Confederação, né, de Atletismo e pediu para enviar um físio para poder... Né, tava eu, Marilson e mais os meninos da marcha atlética treinando na Suíça. E aí ele falou que se seria possível um fisioterapeuta cuidar de mim e o Marilson também que estava precisando. Então foi o que me ajudou muito. Um fisioterapeuta foi para lá. Nossa. E aí, enquanto eu não conseguia treinar no solo, eu treinava na piscina. Nossa. Então foram 20 dias fazendo treino na piscina. Caralho. Hoje você tem 3 tiros de 2.000. Então você vai fazer 7 minutos forte na piscina por 3 minutos fraco na piscina. Então eu treinava com o deep running. Colocava o colete, corria na piscina. Eu falei, não sei se... Será que vai dar certo, meu? Eu quero correr, eu quero sentir, né? Realmente que eu tô ali rápida. Aqui tô fazendo força nessa água, parece que não vai. E assim foi. E aí, quando faltou 10 dias para o Mundial, eu consegui treinar, fazer alguns treinos. Então, eu fiz um treino na pista, que eu lembro que era 30 tiros de 400, e um treino, assim, entre outros treinos, nesses 10 dias, esses 2 treinos principais, que foi 30 tiros na pista e um treino de longo de 2h30. E ali eu percebi que realmente o treino da piscina me ajudou, porque foi um treino muito bom e que foi treino que eu falei, vai dar para correr a maratona.
Nossa, entrei mas na- a cabeça deve entrar em parafuso, assim, né? Nossa, Aham. e tem que confiar, né? Confiar que Exato. vai dar certo. É o tipo de coisas que acontecem nos bastidores com os atletas e que a gente nem Não imagina. vê, É. né? Que a gente vai ver, por exemplo, né, na própria maratona olímpica agora, a gente vai ver muitos atletas ali na linha de largada. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente Tudo não que sabe passou, né? tudo que passou. A gente não sabe quem vai terminar a maratona, quem vai conseguir, quem vai abandonar, ou por uma lesão, O que aconteceu tentou no dia treinar seguinte, ali, né? que aconteceu Como é no que dia, né? Ou que No dia aconteceu na anterior. semana da prova. E é o tipo de coisas que a gente enfrenta na preparação e que lá no dia da prova que você vai saber se vai dar certo ou não, né? E eu falei, vamos pra maratona. E eu imaginei, falei, eu vou pra completar a maratona. E eu fui e eu completei a maratona e eu baixei minha marca. Então, de 2 Olha. horas e 41, fui pra 2 horas e 40. Eu falei, então esse treino de piscina ajuda mesmo. Nossa. Então, toda vez que eu me lesionava, vamos para a piscina. Por pior das hipóteses, se você não ganhar performance, você mantém o que você Pelo menos está mantém, treinando. né? Exato. Fazer o que Interessante. dá com as ferramentas que tem, né? Exato. É exatamente isso. Aham. E aí, bom, aí foi o primeiro... o Mundial, então, foi a segunda maratona. Você fez Florianópolis e aí já fez Berlim. Isso. E aí, como é que desenrolou depois dali, né? Você voltou pro Brasil? Como é que foi o planejamento das próximas provas? Daí, depois desse resultado, né, o Cláudio ficou até empolgado. Falou, olha, ela quase não treinou por conta da lesão e fez 2 horas e 40. Imagina se ela tivesse treinado de fato, né? E aí a gente já colocou a cabeça nos Jogos Pan-Americanos. Isso já era 2009, 2010 eu fiz a Maratona de São Paulo em abril, fui terceira colocada. E aí, em setembro, eu fui para Berlim. E aí eu fui para a Colômbia, na Colômbia, né? Fiquei 30 dias na Colômbia se preparando. E aí eu corri 2 horas e 32. Melhorei 8 minutos da minha marca. Você fez 2h32 aonde? Em Berlim. Em Berlim. Na maratona mesmo de Berlim, né? Porque um ano antes foi o Mundial de Berlim. Sim. E aí em 2010 eu fiz a maratona de Berlim. E aí baixou 8 minutos já, de 2h40 para 2h32. Tranquilo, aí, né? Nossa senhora. O Pan-Americano ia ser aonde? Ia ser em Guadalajara, Guadalajara. no ano 2011. seguinte. Então, Aí você pegou o índice. Isso, com essa marca de 2,32 ele já dava o índice para os Jogos Pan-Americanos. Então, eu já fechei o ano 2010 com o índice para o Pan-Americano, mas mesmo assim a gente resolveu correr em abril de 2011 na Maratona de Viena para poder ratificar o índice, né, e realmente garantir a vaga. E lá eu corri 2,33, não abaixei minha marca, mas aí eu garanti a vaga para os Jogos Pan-Americanos. E aí sim começa a preparação para os Jogos Pan-Americanos. Agora começa a ficar, Agora fica começa- interessante. A Mas você brincadeira viajou, começa hein, a cara? ficar Você boa. fez antes, a gente tá lá atrás ainda, a gente nem chegou no primeiro PAN aí. É. Você fez prova pra Uhum. tudo quanto é lugar, hein? E assim, só dando um corte nessa parte esportiva, assim, como que é uma menina de cruzeiro sair de lá e pô, tô em Berlim, tô indo você pra conheceu o mundo Guadalajara, inteiro, é. depois, né, Londres, tudo. Hoje você ainda continua viajando bastante, né? Mas imagino lá atrás, né? Ah, sim, não, eu lembro que a primeira vez que eu viajei para um mundial foi aos 16 anos, foi o Mundial de Cross Country, e foi para Marrocos, logo de cara, assim, Nossa. 16 anos, viajando para Marrocos, aquele país extremamente, assim, diferente, né? Conhecendo não só um país diferente, mas uma cultura que eu nem imaginava, né? Sair de cruzeiro, chegar lá e ver camelo e comer carne de camelo e, né, e toda aquela tradição e a cultura deles. Foi uma experiência muito legal. E com a maratona também, né? Eu viajei para vários países. Acho que ao longo da minha carreira eu conheci muitos países e que eu imagino, assim, que é uma das coisas que não sei se eu teria vivido se não fosse pelo esporte, né? Ter competido Jogos Olímpicos, ter conhecido vários países, ter um contato com outras línguas, aprender outras línguas, fazer amizades fora do Brasil, aprender várias culturas, né? Então, toda vez que eu vinha de uma viagem dessa, aí que eu tinha noção do quanto
eu voei, né? Do quanto eu fui longe, assim. Nossa, então, que é muito demais, que demais. Bom, vamos voltar pra parte do esporte. Aí tava falando do PAN. É do PAN. Guadalajara. Como que foi aí a preparação e o dia da maratona? A preparação, ela foi eu fui de novo pra Colômbia, e aí eu fiquei lá 32 dias treinando pra maratona do PAN, né? E eu lembro que a primeira semana o Cláudio tava lá, e ele preparou toda a periodização daquela fase que eu estaria na altitude. E treinar na altitude é um desafio muito grande, né? Porque você tá a 2.600 metros de altura, é difícil de respirar, né? Então é tudo mais difícil para treinar. Você fazer tiro em altitude é muito, parece que você perdeu o pulmão lá na curva dos 200, assim. Você chega do tiro, você voltar a respirar normal é uma guerra. Então é um desafio muito grande. E aí ele colocou a planilha na minha frente, assim, antes dele voltar para o Brasil. Ele falou, olha, aqui tá a sua planilha de treino para as próximas semanas. E eu preciso que você confie. E assim, eu nem sabia o que teria naquela planilha, mas eu senti que o recado foi dado. E lá começamos, né? Então, logo a primeira semana, já 5 tiros de 3.000. E na segunda semana, 21 tiros de 1.000. Assim, entre outros treinos, né? Esses daí são os treinos principais. Foi o que você lembra. Meu Deus. E aí eu lembro que eu recebi muito, assim... Eu lembro que eu tava com um grupo de outros atletas. E eles falavam pra mim, você é louca? Você vai fazer esse treino? O Cláudio tá louco, meu. Essa teoria aí não existe. Ele vai te quebrar. Ele tá louco. Não dá pra fazer esse treino aí, não. E eu, né? Confia. Ele falou pra você confiar. Fiquei pensando. Eu no café da manhã me preparando pro treino. Ih, você já tá indo pra fazer uma meia maratona de tiro, né? Nossa. Meia maratona de tiro, é boa. Só piadas, assim, E eu fui. E eu fui pra pista e os atletas foram pra lá pra ver se eu ia conseguir fazer os 21 tiros de 1.000. Eles fizeram aposta, assim. Não, ela vai parar no 8º. Não, ela vai parar no 12º. E eu continuando. Eu lembro que teve momentos, assim, que eu tive uns apagão. Sabe quando você tá correndo? E aí escurece a sua vista e você continua correndo e você não tá nem aí, você vai passar mal. E eu falei, eu vou terminar esse treino. E eu lembro que tem um colombiano que fica com a gente na pista, dando suporte, né? O Rafa, ele dá todo suporte quando a gente tá lá na Colômbia. E eu falei, se eu desmaiar aqui, o Rafa me leva pro hospital, mas eu vou continuar. E quando eu terminei, eu falei, pode vir o desafio que tiver nessa maratona. Eu tô preparada. E fomos para Guadalajara. E eu lembro, assim, teve um outro treino que foi 3 horas a 3.200 de altitude e muito difícil para correr também. Só montanha, não tinha nenhuma casinha lá em cima da montanha. E eu lembro que começou de novo, eu querer dar um apagão em mim na metade do treino. E eu falei, meu Deus, se eu desmaiar aqui, não tem ninguém para me socorrer. De vez em quando passava um senhorzinho com uma vaquinha, bom dia, buenos dias. Vai achar você no dia seguinte. E o Cláudio estava com a minha garrafinha de água a 7 quilômetros, né, minha hidratação. Falei, bom, até ele chegar aqui, se eu desmaiar, vai demorar, né? E eu falava, meu Deus, me ajuda a terminar, Só não posso desmaiar. Só não posso desmaiar, eu tenho que pelo menos chegar até lá. E eu terminei, e aí eu chorando de emoção, assim, terminei, graças a Deus, não desmaiei, consegui. Eu lembro que tinha dado 40 quilômetros nesse treino. E aí sem saber, ele falou, olha, você vai para Guadalajara, você tem condições de bater, não só de ganhar a medalha de ouro, mas de bater o recorde pan-americano. E aí fomos, chegamos lá. O recorde na época era quanto? 2h37 e 41. E aí fomos, 4 horas da tarde, 28 graus. Nossa. Lá também era altitude, era 1.600 metros. E uma favorita, a mexicana, né? Dentro de casa. Em casa. O público foram pra rua, né? Todo mundo foi pra rua para poder esperar a medalha da mexicana, porque ela tinha 2h22 na maratona. Caramba. E eu com meus 2h32 lá de Berlim. Bastante diferença. Bem, né? 10 minutos. É. E aí, a galera, se vocês olharem o vídeo, né? Eu chegando na maratona, era muita gente. Muita gente. Foi pra beira da rua, fez piquenique, ficou esperando a Madai Pérez passar. Porque sabia que a medalha ia ser dela.
E eu lembro, assim, que quando chegou no 35, eu tava em segunda colocada. E aí o Cláudio falou, olha, ela tá 30 segundos na sua frente. Ela chegou a abrir, no início, uma distância de 3 minutos da minha frente. Deu uma quebrada. E ela foi quebrando, eu fui alcançando. E aí, eu lembro desse público, desse povo, assim pra mim, ó, despacio, despacio. E pra ela gritava, sim, cê pode. E ela desesperada, carregando o peso da responsabilidade nas costas, ali de não perder essa medalha de ouro. Eu falei, meu Deus, eu vou passar essa mexicana, ela vai me bater. Esse público A galera aqui vai pra cima de mim, né? E aí, faltando assim, eu passei ela no 38, e quando faltou 500, 600 metros, assim, o Cláudio tava com uma bandeirinha do Brasil, assim, vai dar recorde! E eu cruzei a linha de chegada com 2 horas e 36 e 37, recorde pan-americano e medalha de ouro. Sensacional. Que demais. Que foi o que ele falou lá no treino, né? Mas tinha uma estratégia assim? Vocês sabiam que a mexicana ia forte e tal? Né? Uma prova dura também, quente, tudo. Não, a gente tinha estudado todas algumas estatísticas e elaboramos uma estratégia, né? O Cláudio, ele é muito bom nisso, ele sempre procura estar bem, muito antenado a isso. E ele falava pra mim, vai estar quente no dia. E a Madai, ela corre bem, mas quando ela corre em lugares quentes, ela não corre bem. Então, fica muito atento. Não larga forte, vai estar calor. É um risco muito grande largar forte. E vem de trás, larga 3,41 por quilômetro. E segue o plano. E aí que foi um desafio muito grande, porque eu larguei, ela com a outra atleta peruana comprou a briga e foi para frente. Então elas ficaram naquela briga, né, de disputa pela medalha de ouro, e elas largaram muito forte, sem considerar o clima. E aí aos poucos elas foram quebrando. E eu aos poucos, porque a vontade que eu tinha era de ter ido junto com elas. Paciência, calma, tá quente, tenha paciência. E aí, aos poucos, eu peguei a peruana no 21 e a mexicana no 35. Isso é legal de falar, porque assim, às vezes o pessoal acha que, né, esporte individual, vamos falar assim, não tem, né, essa coisa de estratégia, de alguma coisa, mas tem, né, você precisa saber os seus adversários ali, com, né, a característica da prova. Exato. Então, pô, legal que né, vocês tiveram essa visão aí. Porque se considerar mesmo o resultado dela e tudo que ela... No entanto que, assim, realmente ela é uma atleta excepcional. O dia, realmente, a estratégia dela... E eu entendo perfeitamente, porque ela era a mexicana que estava correndo dentro de casa, que tinha uma responsabilidade de ganhar uma medalha de ouro que todo mundo esperava. Então, eu acho que... né, essa responsabilidade acabou fazendo com que ela largasse forte e não pensasse, né, numa estratégia mais, né, que desse mais certo. No entanto que depois ela voltou a correr outras maratonas para 12,25. Sim. Ela é uma atleta excepcional. É que no dia não foi a melhor estratégia. Era o dia da Adriana. Era o dia da Adriana. É a seleção natural. Todo mundo estava na mesma temperatura e quem que aguenta mais, né? Exato. E eu estava muito bem preparada, né? Entre esses 2 treinos, outros treinos foram fantásticos, assim, e realmente eu estava indo muito bem preparada para essa prova. E eu sabia que eu ia fazer um resultado muito bom, assim. E realmente, de fato, saiu um resultado, né, muito bom. Lugar mais alto do pódio, teve o hino nacional. Exato. Nossa, deve ter sido muito emocionante, né? Foi. Não, receber a medalha. Tem uma foto, eu lembro que na hora que começou a cantar o hino, eu achei que eu fosse desmaiar naquele pódio. No entanto, que teve uma hora que eu fechei o olho, falei, olha, concentra em outra coisa, porque senão você vai desmaiar. E aí eu fechei o olho, eu tentei essa foto, eu no pódio e eu com o olho fechado, assim. E porque eu tava tentando segurar a emoção para não desmaiar ali, muito E você legal. Se recuperava bem de prova, assim? Por exemplo, uma prova dessa que você fez muita força, como é que era o dia seguinte? Você era off, já rodava um pouquinho, fazia uma piscina ou não? Nesse dia, então, na verdade, nesse dia, a repercussão desse resultado foi tão grande
que a gente não esperava como que seria o pós, né? Eu lembro que quando estava nos últimos quilômetros da maratona, foi surpresa para todo mundo, assim, principalmente para a imprensa aqui no Brasil. Eu lembro que depois eu fiquei sabendo, ainda não era uma era da rede social, né? O Facebook estava começando a aparecer ali, e eu lembro que estava passando no canal do Terra e 32 mil pessoas acompanhando a maratona. E na TV aberta não estava passando ao vivo, mas a repercussão estava tão grande que eles interromperam a programação para poder subir ao vivo aos últimos quilômetros, que tem uma brasileira que está disputando uma medalha de ouro, vamos entrar ao vivo. E aí a repercussão foi muito grande. E aí depois da maratona, no outro dia eu saí para fazer uma maratona de entrevistas, né? Entrevistas. Né? Fui gravar nos estúdios, fui gravar na rua, muita coisa apareceu. Então nesse dia eu só dei entrevista, tive que fazer um monte de coisa que foi muito legal também, né? E como é que foi lidar? Com as pernas bamba, né? Cansada, com as pernas bamba, mas muito feliz. Lidar com esse assédio da imprensa, com esse começo de fama. Pra você, como é que foi, assim? Tipo, muitos microfones, câmeras? Nossa, eu lembro que eu cheguei assim, na hora que eu cheguei, eu fui pra área de imprensa ali mesmo, na maratona. Tinha tanto microfone, assim, que apareceu só a minha cabeça. E o Cláudio tirou uma foto. Eu tenho essa foto. Qualquer dia eu vou até postar. Porque só aparecia a minha cabeça, assim, de tanto microfone. E no outro dia foi muito... O que me deixou muito surpresa é que eu fui pro hotel, porque logo em seguida da maratona eu tive que fazer o exame antidoping. Então eu fui pra Vila Pan-Americana, fui por todos os procedimentos de antidoping, e eu fui pro quarto. E no outro dia eu fui para as entrevistas. E aí eu cheguei no hotel que o Cláudio estava, ele falou, deixa eu abrir um negócio aqui para você ver. Quando ele abriu o Facebook, meu Deus do céu. Muitas notificações. Muitas fotos minhas, muitas notificações, pessoas que estavam chorando, vibrando. Ela vai passar, mexicana. E eu levei um susto que me deu um negócio assim no coração. Deu um nó na garganta, assim. E aí que eu fui entendendo que o negócio era muito maior do que eu imaginava. Sim. E aí que ele foi mostrando para mim todas as matérias, todas as entrevistas, tudo que saiu ao vivo. Aí que eu fui saber que né, tava ao vivo mais de 32 mil pessoas me acompanhando. Aí eu fui saber isso todo no outro dia. E aí que, voltando pro Brasil, teve carreata, fui pra Cruzeiro. Cruzeiro parou. Cruzeiro parou, assim. Foi até num sábado a carreata, a cidade estava lotada, minha mãe junto comigo, foi muito, muito legal. Mas geralmente, você falou que se pós-maratona, né, eu troto. Quando eu fui pra maratona, geralmente depois da maratona, o Cláudio pede pra mim fazer um trotezinho de 20 minutos, assim. Depois eu lembro que depois da maratona de Tóquio, que foi quando eu bati o recorde brasileiro, né? No outro dia eu fui treinar, eu fiz 20 minutos. É claro que os primeiros passos parece que você não consegue sair do chão. Mas é muito bom. Eu sempre procuro fazer, porque principalmente na volta do Japão, você pegar 3 voos, 2 dias viajando, você fazer esse trotinho para tirar um pouco daquele ácido lático, daquelas dores musculares pós-maratona, me ajuda muito. Então, é um hábito a gente fazer um trotezinho depois da maratona. Boa. As pessoas, vocês são loucos, vocês correm depois da maratona, mas às vezes... Corre e depois corre. Mas às vezes é melhor, você volta para a viagem. É uma recuperação ativa ali. E depois aí de 2011, né, medalha de ouro, tudo, aí já virou a chave pros Jogos Olímpicos. Sim. E assim, não classifica direto, né, dos Jogos Pan-Americanos, precisa participar da seletiva, do ranking, tudo. Exato. Então aí vocês foram atrás do índice de novo. Exato. Dessa vez pros Jogos Olímpicos. Até pro pessoal entender, né, a gente tá em época de Olimpíadas, como é que funciona pro atletismo, pra maratona especificamente, né, você conseguir ir representar o país, né, nos Jogos Olímpicos. Os índices, eles são baseados de acordo com a Federação Internacional de Atletismo, né, a World Atlética,
E aí, os índices eles são estabelecidos de acordo com alguns critérios. E o da maratona, geralmente, ele é baseado nos últimos resultados dos últimos Jogos Olímpicos e Mundial. Então, eles fazem uma média ali, eles fazem um cálculo e dali sai o índice. Então, e é engraçado que para Londres, o índice, antes de Londres, o índice chegou a um ano, uns Jogos Olímpicos, chegou a ser 2,40 até, 2,38. Não era assim, para uma realidade brasileira, assim, não era muito forte. Uhum. E depois, para Londres, o índice apertou muito, por conta dos resultados que as africanas, principalmente as africanas, vão correndo. Então, quanto mais rápido você corre, depois, para fazer esse cálculo, o índice acaba ficando mais forte. Vai puxando mais para baixo. E aí, nesse ano, o índice ficou 2 horas e 36. 2 horas e 30,06. Já era um desafio bem forte. Bem forte, porque já fazia... Eu não lembro quantos anos que não tinha uma brasileira que corria próximo de 2h30, né? Eu lembro que tinha a Carmen de Oliveira, a Márcia Narlock, que chegou a correr próximo de 2h30, mas depois já fazia mais de 10 anos que não tinha. Caramba, então era Márcia Narlock, eu lembro de ver São Silvestre, final do ano, ela correndo lá, caramba. Márcia Narlock e Carmen de Oliveira foi umas minhas referências, né? E aí era uma marca muito forte, mas eu tava muito bem, né? Eu vim dos Jogos Pan-Americanos, assim, muito bem, eu treinei muito bem, mas precisava correr a 2h30. O recorde Pan-Americano não valia. E aí o Cláudio falou pra mim, falou, olha, vamos tentar em Tóquio, porque a maratona de Tóquio é uma maratona tecnicamente forte, tem corredoras fortes, você precisa... a gente não tá indo pra maratona para ganhar, você só precisa ter meninas que corram forte para você acompanhar. E com um grupo. Um grupo forte. Mas tinha um detalhe, a maratona de Tóquio, ela estava no mesmo processo que Sydney está esse ano, um processo de virar uma major maratona, fazer parte das majors. E aí, algum dos critérios para ela virar a major é o nível técnico dos atletas de elite. Então, a maratona de Tóquio, o organizador não queria aceitar nenhuma menina que tivesse acima de 2h30. E eu com meu 2h32 lá de Berlim. E aí o Cláudio, não, mas por favor, deixa ela entrar, ela tá com 2h32, mas ela tem condições de correr 2h30. Ela acabou de ganhar os Jogos Pan-Americanos, bateu o recorde. Não vou aceitar. Nossa, que desespero. Aí vem o nosso agente, porque você precisa de um agente, né, para poder entrar nessas provas. Olha, ela vai, não, confia, ela é uma boa atleta. E eles foram tentando convencer ele desde outubro de 2011. Nossa. E aí, quando chegou em janeiro de 2012, eu fui para a Colômbia treinando como se estivesse se preparando para a maratona de Tóquio, sem saber se eu ia. E aí o Cláudio falou, olha, vamos para a Colômbia treinar como se fosse para Tóquio. Se não der certo Tóquio, a gente vai para Londres, que daí Londres tinha me feito convite. Aí eu fui para a Colômbia treinando, faltando 3 semanas a 15 dias. Não, 3 semanas. O organizador falou, olha, eu aceito ela entrar, mas não vou dar nada, não vou dar hotel, porque geralmente os elites ganham hotel, ganham passagem. Não vou dar passagem, não vou dar hotel, não vou dar nada, só inscrição, se virem. Aí o Cláudio, tá bom, então vamos. Deixa que agora eu organizo aqui. Aí a ASICS me deu o hotel, o Pinheiros me deu a passagem e fomos para Tóquio. Aí chegou lá, menos 3 graus com chuva. Eu falei, meu Deus, que gostoso. Nossa. Eu vou desmaiar nessa maratona com esse frio. Mas eu tava tão bem que nada me influenciava, nada me atrapalhava. Falei, vamos lá. E aí eu passei a meia maratona 1h15, apertadíssimo, assim, se eu quebrar agora na segunda, ferrou. Mas eu nem passou isso na minha cabeça, né? Eu falei, 1h15, tô no índice. Dentro. E aí, na segunda, eu lembro que eu tava passando 17,45, 17,50 a cada 5.000. E na segunda parte, eu comecei a passar 17,40, 17,35. O último 5.000 eu fechei 17,27. 2h29, 17.
Nossa. Saí com a vaga olímpica, saí com o recorde brasileiro e recorde sul-americano na época. E aí o Cláudio estava bem na chegada, assim, ele, não acredito, conseguimos, abraçamos assim, comemoramos, viramos, demos de cara com o organizador da prova. Agora. Tá aí, ó. Ele olhou, Eu falei. ele olhou, ele... realmente, vocês cumpriram com a palavra. Do tipo, Ele te deu parabéns? Deu. Puta, Aí ele me deu até o convite para voltar em Tóquio no ano seguinte, né? Mas aí Londres já tinha me feito convite. Aí eu fui para Londres, Nova York também tinha feito convite. Aí surgiu o convite para todas as maratonas. Que demais. E como é que foi, assim, cair a ficha, né? Que você ia para as Olimpíadas, né? Nossa, demorou, viu? Demorou? Era assim, porque era muita... Eu corri a maratona de Tóquio pensando no índice olímpico, e eu sabia que era muito difícil. E eu nem imaginava que ia dar um recorde brasileiro. Eu entrei na prova sem saber quanto era um recorde brasileiro. Eu fui saber na chegada que o Cláudio falou, você acabou de bater o recorde brasileiro, sul-americano. E aí, depois que acabou a maratona, eu fiquei com esse turbilhão de emoções na cabeça, né? Nossa, além da vaga, é recorde, eu não sei o que e tal. E aí, foi processando isso aos poucos, né? E a gente voltou muito feliz de lá, de Tóquio, já pensando em Jogos Olímpicos. Eu fui a única brasileira que conseguiu o índice, né? As outras brasileiras chegaram muito próximo, mas não fizeram 12h30. Então... era um misto de... Aí sim, aconteceu, né, na largada dos Jogos Olímpicos ali, o que você falou agora há pouco. O que passa na sua cabeça, né? Você tá na largada dos Jogos Olímpicos. Nossa. Você veio de lá de Cruzeiro, com 12 anos de idade, que mal tinham o que comer, e agora você tá aqui, única brasileira representando, né, o Brasil na Maratona Olímpica Feminina. E para estar ali, tem que ser as 3 melhores do mundo, de cada país. Né, para a gente ter uma noção, quando tem uma seletiva africana, por exemplo, do Quênia, são 30 atletas com índice olímpico, só 3 vão. Você vai para o Japão, tem meninas correndo 12h23, 12h22, só 3 vão. Só 3 vão. Então, para você estar ali, você está realmente entre as melhores do mundo, né? Então, é um privilégio muito grande. Os Jogos Olímpicos é o ápice de todo atleta. São muitos que tentam, poucos que conseguem chegar, muitos que ficam pelo caminho, por lesões e muitos outros fatores, né? Tá todo mundo no limite ali, né, do corpo humano, né? Exato. Sempre treinando acima do seu 100% e sempre correndo risco de lesão. E quando dá certo, você tá lá, é um momento único, né? Você conseguiu chegar entre muitos que não conseguiram, né? Então, é um momento único. Passou um filme ali, você olhou para o lado, todo mundo... Sim. Passa um filme. É uma responsabilidade com misto de missão cumprida, é um sonho realizado, é um turbilhão de emoções. E aí vocês, como é que funciona assim? Vocês estudam também o tempo, por exemplo, você tinha 12h29, você já sabia ali as meninas, os tempos delas, a estratégia de prova, como é que você ia fazer, você ia sair, qual ritmo, como é que era essa conversa antes das Olimpíadas? Ali também tem uma estratégia, porque já muda um pouco as estratégias das primeiras colocadas, né? As favoritas, né? Dizendo assim, porque mesmo que tem keniana correndo 12h20, 12h19, elas não pensam em correr para a marca. Ali vale medalha olímpica. Então é mais uma estratégia de você tem que chegar em primeiro, né? Independentemente da... Você tem que chegar em primeiro. E aí isso acaba, de certa forma, favorecendo outras atletas, porque elas não largando rápido, você tem mais contato com esse grupo da frente. E eu consegui ter esse contato com o grupo da frente. Mas do 15 quilômetros para frente, eu comecei a ficar longe desse grupo. E aí a gente começou a ficar um pouco mais isolada. E aí eu me perdi um pouco no ritmo e acabou saindo 12h33. Eu tinha condições de correr um pouco mais próximo dos 12h30, mas também 12h33 não foi um resultado assim que me deixou triste, porque eu acho que correr 12h33 também era uma marca muito boa para mim, que estava ali começando ali a fazer grandes marcas.
Mas, e também é você ter o controle da ansiedade de você estar nos Jogos Olímpicos e tem toda essa questão, né, da responsabilidade de você estar ali, da emoção de você estar ali, e você também brigar para melhorar a sua marca. Então, são vários fatores que você tem que gerenciar. Eu fui 43ª e com 2 horas e 33. E os bastidores das Olimpíadas, como é que é? O Thiago gosta disso. Eu gosto dos bastidores, da resenha. Vila não, isso é uma Olímpica, você ficou na Vila curiosidade. Como é Vila Olímpica, aproveitou alguma coisa Não, lá, boa. viu a galera, pô, né? Vê os ídolos também, né? Então, como é que foi pra você também essa parte? A Vila Olímpica é um encontro de os melhores do mundo de todas as modalidades, né? Então, é muito comum você chegar lá e cruzar com o Michael Phelps tomando café da manhã com você ali, com você. Tudo bem, ele vai estar lá na outra mesa, mas ele tá ali, né? O Djokovic treinando, os meninos do vôlei, todos os melhores do esporte tá ali. Então, é muito legal, porque você é um lugar mágico, né? E é muito engraçado, que é uma das coisas que todos os atletas acham que é interessante e marca muito, porque a gente tem um refeitório gigantesco, assim. E aí você tem várias estações com disponibilidade de alimentação de vários tipos de países. Então, isso é legal, porque você treina, você está habituado à alimentação que você sempre está acostumado no seu país. Chegar lá, ter uma alimentação diferente, pode prejudicar na sua performance. Um lugarzinho do Brasil lá. Então, tem lá comida, ali só comida oriental, ali comida europeia, aqui comida mais americana. Aqui. Então, você tem essa opção. Eu quero comer comida japonesa. Você pode ir lá. 24 horas por dia aberto, totalmente disponível para você, de graça. McDonald's de graça, 24 horas por dia. McDonald's, mandar um McDonald's antes de correr a maratona. Vamos mandar um Maczinho aqui no dia. Freezer, assim, de Coca-Cola, de refrigerante, sorvete, bolo, tudo disponível para você. Então, era muito legal. Era uma época que vocês podiam ficar, mas porque agora os atletas vão, mas logo termina a competição e já volta, né? Não pode mais ficar esse tempo todo assim na vila, né? Porque assim, a vila, ela tem uma capacidade de um número de atletas, né? Então, tem que fazer esse rodízio, senão não cabe todo mundo nos apartamentos. Então, são vários prédios, cada prédio é de um país, e aí você tem que fazer esse rodízio, senão não cabe todo mundo. Então, por exemplo, os primeiros dias de jogos são as modalidades da natação, por exemplo. E aí, quando o atletismo vai chegar, que é os últimos dias, a natação já está saindo. Troca, então, né? precisa sair. Então, as modalidades, elas têm que entrar, ficar 2 dias, no máximo, depois da competição, volta para o Brasil. Para o atletismo já está chegando. E o bom é que, como a maratona era a última prova, os últimos dias. Eu consegui ficar um pouquinho mais e participar dos jogos de encerramento. Do encerramento. Então, eu consegui ficar uns 2 dias a mais ali, e aí dava para aproveitar. Que demais, Foi muito bom. E era engraçado que eu cheguei no dia, eu subi no apartamento, deixei as minhas coisas, e eu desci. E aí, de frente pro meu prédio, tinha um quiosque, sabe? Esses quiosques de café, com muffin, essas coisas. E aí o Cláudio, vamos tomar um café. Eu esqueci o dinheiro. Ele. Não precisa de dinheiro. É verdade, eu não preciso de dinheiro. Do tipo, você desce, tá ali na sua frente, você vai lá e pega. Disponível. Depois da prova, meu café da manhã era todo dia no Mac Café, era no... Delícia, era sorvete. Um momento de aproveitar, Você consegue se imaginar, Thiagão? Não ia ter maturidade. Você não ia ter maturidade, né? Nenhuma. Não, você volta... A gente ia pro Estádio Olímpico assistir as provas de atletismo. Aí acabava a tarde da noite, chegava 2 horas da manhã lá na Vila Olímpica. Os ônibus deixavam a gente lá. A gente já passa 3 horas da manhã, vamos passar ali um pouquinho só pra comer alguma coisinha, né? Tá aberto mesmo. E aí ficava, resenha rolando solta. Exato. Boa, e aí, pô, né, Londres 2012, você disputou o Rio 2016 também.
prova em casa. Como é que foi essa preparação, esse ciclo aí? Teve outro Sim. PAN, né? Também, Teve outro né? PAN, sim. Teve o PAN de Toronto em 2015, né? E logo em seguida já veio os Jogos Olímpicos. E eu fui para a Colômbia, fiquei treinando lá na Colômbia. Sempre deu muito certo, né? Essa preparação que eu faço na Colômbia. Então a gente sempre ia para lá. E aí quando eu cheguei no Rio, eu cheguei já faltando acho que 4 dias para minha prova. Fui direto para a Vila Pan-Americana. E ontem e hoje eu estava assistindo a maratona olímpica, né, do sim, Rio. sim. De vez em quando eu coloco os vídeos para assistir e aí eu estava vendo a maratona. E eu lembro que quando eu estava vindo para o Brasil, eu estava conversando com a minha psicóloga, né, aquela questão, conversando, como é que tá ansiosa, não tá? A minha psicóloga Carla de Pierro me acompanha já desde o início, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu falei, então, né, acho que eu tô bem, não, tô bem, tô tranquila. Não, que bom que você tá bem, né? Eu falei, não, tá tudo sob controle, né, tô bem treinada. Meu, na hora da largada, que eles começaram a anunciar o nome das principais atletas que estavam ali, né? Anunciou a africana, anunciou uma japonesa, e quando falaram o meu nome, foi no Sambódromo, né? Nossa. Meu, o Sambódromo inteiro veio Nossa, abaixo, até assim. arrepia. Até arrepia. E aí, meu, não tem como você segurar a emoção. Não tem. Você falar, não, eu tô concentrada, foco, não tem como. E aí, eu me entreguei, assim, na emoção. Porque daí eu senti que realmente eu estava em casa, né? Falei, meu, Londres, a torcida já era muito grande, né? Me acompanhou pela TV, mas em casa, sentiu a energia do público, era muito bom. No entanto, que eu larguei forte com as quenianas. Meu, larguei com as quenianas lá na frente, assim. E tava calor, né? Nós largamos, era 9 horas. Rio de Janeiro. Nossa. 28 graus. E aí, eu lembro que eu passei os 5.000 muito forte. Falei, meu, agora eu já tô aqui. Agora não tem como recuar. Vamos seguir, vamos seguir. E aí, eu senti muito no 34. Eu lembro que no 34 eu cambaleei assim, quase caí por cima da grade de proteção e alguém gritou pra mim, não para, vamos lá, continua. E eu fui continuando. Falei, meu Deus do céu, eu não posso parar. Essas pessoas estão aqui por mim, gritando o tempo todo. Eu tô em casa, as Olimpíadas em casa, eu não posso parar. E aí eu fui tentando controlar e fui naquele passinho assim, tentando tirar força do nada ali, de dentro de mim, para poder terminar a maratona. E então, meu objetivo era assim, placa do 36. Vamos lá, chega na placa do 36. Quilômetro por quilômetro. Cheguei. Agora no 37. Vamos lá, placa do 37. Eu fui pensando de quilômetro a quilômetro. E o grito da torcida que me empurrava. Eu sentia assim que eu não conseguia levantar mais meu pé e o grito da torcida me empurrava. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada ali, eu falei, meu, nem sei. Assim, as pessoas chorando. Eu tenho uma foto com uma bandeira na mão, alguém me deu essa bandeira, né? E gritava e torcia. Eu falei, valeu muito a pena. Porque a torcida que me empurrou, assim, até o final. No outro dia, eu fui pro estádio, que o Bolt ia fazer os 200 metros, e eu tava no trem. E aí as pessoas encontravam comigo e falavam, olha, eu não sei nem que lugar que você foi, mas eu sinto representada, né, por você lá dentro da maratona, você representou a gente muito bem. Não importa a colocação que você foi, não importa como que você foi, mas só de você estar lá dentro representando a gente, foi muito legal. Nossa, isso deve ser demais de ouvir, né? Demais. Não tem preço, assim, aí eu falei, valeu a pena eu ter insistido, passinho por passinho, até chegar na linha de chegada ali, com a galera me dando força. E teve que passar todo aquele processo também, de fazer o índice também, tudo. Sim. Foi mais difícil esse ciclo aí? Pro Rio, não foi tão forte igual Londres. Pro Rio foi 2 horas e 36. Então, eu saí de Londres, logo depois, eu fiz uma sequência de maratonas para 2h31. Eu corri Boston 2h31, corri Londres 2h31. Então, eu tive vários resultados que já estavam valendo já. Isso. Boa. E aí, falando de índice, a gente tá lançando esse episódio, tô falando que estamos lançando na semana da Maratona Olímpica. Da Maratona. Então, vamos calcular aí, hein, Bial? Quem vai assistir nesse fim de semana, a gente tem nessas Olimpíadas agora
de Paris, vai ter o Danielzinho, né, no masculino. Feminino não vai ter representante do Brasil. O índice eu acho que tá 2,26, né, tá super forte ali. Como é que você vê o cenário, assim, das maratonistas no Brasil, a perspectiva para os próximos 4 anos? Você que hoje treina também a carroça, né, a Andrea Hessel, eu acho que tem 2,40, né? A Andrea tem 2,34, 55. 2,34, para esse ano, na verdade, que foi... esse ano. Que fez 2,40. Isso. Como é que você vê aí para os próximos... O índice olímpico, ele tá ficando cada ano mais forte, né? E exatamente pelo que a gente estava conversando agora há pouco. Então, as quenianas estão cada vez correndo mais rápido, principalmente a gente falando de resultado, principalmente as africanas têm hoje correndo 2:11, 2:14, 2:13, 2:15. E isso faz com que os resultados cada vez ficam mais fortes. Então, hoje o índice está 12,26. Não sei se talvez para os próximos Jogos Olímpicos fique ainda mais forte do que isso. E isso é muito longe da realidade do nosso resultado do Brasil. Mesmo eu com 12,29, né, a gente pensar em 12,26 hoje, é um índice muito forte para baixar 3, 4 minutos. Então, acho que para as próximas gerações de maratonistas, próximos Jogos Olímpicos, pensando em vaga para maratona feminina, a gente precisa trazer atletas já, né, desde muito nova, se preparando e amadurecendo a cada ano, a cada ciclo, a cada oportunidade, para poder melhorar esses resultados, né? Para a gente estar sempre buscando cada vez correr resultados mais fortes para poder, quando chegar nos Jogos Olímpicos, 12,26, a gente está preparada para isso. E aí isso conta com vários fatores, né? Tem um fator físico, tem um fator da preparação, de um bom planejamento. Eu lembro que, assim, quando eu não corria maratona, eu chegava a fazer 23 provas por ano. Né? Então, não era maratona, eram provas mais rápidas. Depois que eu comecei a fazer maratona, eu cheguei a fazer 4 provas por ano, porque o foco era voltado para maratona. Então, eu chegava a competir uma meia maratona, às vezes eu nem soltava treino, porque não era o foco. O foco era fazer da meia maratona um treino para eu melhorar para a maratona. Então, era um planejamento muito bem feito, era uma periodização muito bem feita, para que a gente não corra o risco de lesão, saber escolher as provas que você vai participar, né, não fazer muitas competições, porque daí você não consegue fazer uma boa periodização para melhorar resultados. Então, é umas coisas que eu fazia muito e que eu acredito que deu muito certo. E as próximas gerações, eu acho que a gente tem que buscar isso, fazer um bom planejamento, encontrar atletas que têm essas condições, dar um suporte para esses atletas para que eles tenham condições de buscar esses resultados e fazer um bom planejamento. Eu acho que tem que sempre focar nisso. Focar os Jogos Olímpicos como meta principal e saber como que vai trilhar esse caminho para chegar até lá. Entendi. E a gente falando de atualidades também, assim, como você vê essa mudança, também, na verdade, a inovação, né, de tecnologia, nutrição, equipamentos, como que você vê da época ali que você competia para hoje em dia, né, tênis de placa, relógio, né, um monte de coisa aí, como que você vê mas você ainda correndo hoje em dia, podendo ainda utilizar essas coisas, é muito diferente mesmo? Ajuda? Não, e esses dias a gente até estava conversando, eu e meu treinador, nossa, em fevereiro fez 12 anos do recorde, né? E a gente, nossa, lembra como que foi e tal. E naquela época nem tinha placa de carbono, imagina se tivesse. Pois é. Que é verdade, né? Se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, não tinha muitas tecnologias que hoje a gente tem. E que vem ajudando bastante, né? Ao longo dos anos, cada ano vem umas tecnologias novas em todos os sentidos. Tênis, estrutura de recovery,
né? Fisioterapia, aparelhos que hoje é muito mais prático, né? Hoje eu levo um aparelho de choquinho dentro do avião para fazer. Antigamente lá, lembra da história que eu contei, que eu estava na Suíça, não tinha um fisioterapeuta. Teve que mandar o cara para lá. Não tinha um aparelho para eu fazer fisio e tinha que mandar um cara para lá para me ajudar. Então hoje essas tecnologias têm ajudado muito, né? Eu sempre falo para os alunos, para os atletas, que eles têm que aproveitar o máximo que a tecnologia está oferecendo, mas tem que treinar. Tem que treinar. Né? Nada então, substitui o treino, né? Então não adianta falar, porque eu me perdi no GPS. Não, você parou o treino porque o GPS não te avisou? Não, então na época a gente não tinha GPS, não tinha... Eu falei, na época não tinha gel. Meu recover era rapadura, era caldo de cana, não tinha Gatorade, não tinha essas coisas, né? E hoje a gente tem que aproveitar isso. Com certeza. Mas tem que treinar também, né? Não vem colocar a culpa de que, eu não tomei o meu gel, não tomou, mas também não treinou, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho muito interessante. Hoje eu uso todas as tecnologias que me oferecem, né? Sou atleta ASICS já há 15 anos e a cada ano vem vindo lançamentos pra gente assim que a primeira vez que eu coloquei a placa de carbono da ASICS, eu cheguei e falei, Carroça, loucura, né? Falei, Carroça, eu fiz 25 quilômetros com o ritmo que eu tava fazendo meu tiro. Eu não acredito. Ela falou assim, não, mas é isso mesmo, eu também fiz meu treino. Eu falei, gente, realmente isso muda muito mesmo. Muda, né? Faz diferença. A tecnologia faz diferença. Então, tem que saber aproveitar, as oportunidades estão aparecendo e também fazer o treino, fazer tudo direitinho, descansar, alimentação, né? Então, eu sempre passo essa orientação. Aproveita as oportunidades que estão aparecendo. Boa. E de atualidade ainda, né? O Thiago puxou para temas mais recentes aí da tecnologia e você, assim, a gente estava contando lá fora que você está num ciclo agora, vai fazer a maratona de Sydney, né? Você estava contando também, completou as Majors agora em Chicago ano passado, né? Isso. E tá indo para Sydney. E como é que tá a preparação para Sydney? É diferente, é muito diferente, né? Porque eu lembro que quando eu encerrei, assim, né, depois de Rio 2016, que eu já comecei a pensar em transição de carreira, foi um momento muito difícil. E está sendo, é um processo, longo processo. São 30 anos de carreira, desde os meus 12 anos. Vivendo 24 horas por dia o atletismo. E quando eu comecei a falar em transição, a gente falava muito assim, que dia que você vai parar? Que dia que você vai parar? E isso me deixava muito angustiada, muito aflita. Porque eu falei, se eu falar, não, hoje eu encerro minha carreira, eu paro hoje a minha carreira, eu me aposento hoje. Era uma coisa que vinha muito pesada para mim, que era como se no outro dia seguinte eu não fosse mais fazer isso, não fosse mais estar no meio do esporte. Isso me deixava acordando de madrugada, desesperada, pânico. Meu Deus, se eu não sou atleta, o que eu sou? Então eu decidi que assim, que eu ia continuar fazendo algumas corridas que eu sempre tive vontade de fazer. Mas com isso, conciliando o meu trabalho que eu tenho hoje. Né? Então, hoje eu não corro 200 quilômetros por semana como eu treinava para uns Jogos Olímpicos. Chegava a 215, treinava 3 períodos, 35 quilômetros por dia. Já cheguei a fazer treino lá na Colômbia. Às 7 da manhã, rodava 10 quilômetros. Às 11 da manhã, fazia 2 tiros de 5.000 na pista. E às 5 da tarde, 15 quilômetros. Então, nunca que eu faço isso hoje, trabalhando do jeito que eu tô. Então, hoje eu tenho outras funções, né? Tenho o meu instituto, que é o Instituto em Frente, né? Que atendo crianças no Céu de Paraisópolis com aula de atletismo 2 vezes por semana. Dou treino para a Andrea, né? Por alguns atletas de performance, de elite. Tem, né, na assessoria também, corredores amadores. Então, tem várias funções. Sou membro da comissão de atletas do Comitê Olímpico. Então, eu tenho muitas funções hoje e eu não consigo treinar para, hoje eu vou correr 2h30 na maratona. Não. Mas eu tinha muita vontade de fazer algumas coisas e agora eu treino 1 vez por dia só, mas para mim fazer essas coisas que eu tinha vontade. Uma delas era a Maratona de Chicago. Porque
naturalmente, durante a minha carreira, eu fiz quase todas as majors sem perceber. Porque toda vez que eu ia para fazer um índice olímpico, eu ia correr Berlim, corria Londres, corri Tóquio. E aí eu nunca corria Chicago, porque sempre as pessoas me falavam que Chicago era uma incógnita. Ou estava muito quente, ou estava muito frio. E eu tinha medo de ir lá para tentar um índice para os Jogos Olímpicos. Arriscar lá. E de repente arriscar e estava muito quente e não conseguia fazer o índice. Ou tá muito frio. Então, sempre ficava para depois. E aí, quando eu parei de competir mesmo, de fato, eu falei, vou correr Chicago. Aí que eu lembrei que Chicago era a única que faltava para mim fechar a mandala. Eu falei, agora então é mais motivo. Já foi um vou para presentão, Chicago né? e vou atrás dessa mandala. E o ano passado eu fiz Chicago. E aí eu não sabia que existia o grupo das majors, o grupo da BOT. Estava descobrindo o mundo amador aí. Não sabia nada disso, que existia o age grupo. E aí todo mundo ia vir me falando, você sabia que existe isso? Sabia que existe aquilo? Você sabe que tem um grupo de quem já conseguiu as majors? E aí eu encontrei com a Verinha, que cuida desse pessoal todo, das majors. E aí, na véspera de Chicago, ela falou, você sabia que se você correr abaixo de 3,6, você consegue ir para o Mundial Master de age group? Eu falei, não sabia. Isso no sábado, antes da prova. Se você correr abaixo de 2,3, amanhã você vai estar convocada para o Mundial, que vai ser em Sydney. O ano que vem, eu nunca fui para Sydney, e eu vou correr. Aí eu já fui empolgada para a prova, né? Mas eu sempre entro para a prova assim, eu não sei hoje em dia o que é entrar para um treino e sentir dor de treino, ácido lático, perna pesada, porque eu treino no limite que seja confortável para mim. Eu falei assim, que seja gostoso. Então eu estava com a intenção de entrar em Chicago e assim, eu quero me divertir. Em Londres, Olimpíada de Londres, as pessoas falam, nossa, você viu que lindo a maratona olímpica, passa em lugares lindos, não sei o que. Não vi nada. Não viu nada. Só vi asfalto e atleta. Asfalto, porque você fica muito concentrado. E eu falava, não, em Chicago eu quero curtir, eu quero ver as pessoas, eu quero ver a cidade, todo mundo volta para Chicago, corre Chicago no ano que vem, vou para Chicago de novo, eu quero saber o que Chicago tem, né? E aí eu falei, eu quero curtir. Então eu entrei para a prova pensando, eu quero fazer gostoso assim, uma prova gostosa. E aí deu 2h52, 2h53. Sem fazer força. 2h52. Sem fazer força, rodando, confortável. Curtindo a prova. E foi gostoso, e foi muito bom. E aí eu falei, nossa, então agora eu tô no Mundial. Porra, com folga, hein, cara? Com folga, com folga. E aí vai pra Sydney, eu vou pra Sydney. Legal. Então, como que tá sendo minha preparação? Conciliando todos os trabalhos que eu tenho, né? E agora na época dos Jogos Olímpicos, né? A Paris chegando agora, tem bastante eventos, né? Aparecendo para mim, por ser atleta olímpica, que tá sendo muito legal, tô adorando. Podcast aqui, mais um vídeo também que foi... Vai estar na Casé TV comentando junto com o Fabião lá. A gente vai estar lá. Então, conciliando tudo isso, eu treino de acordo com o que eu consigo, sabe? Então, eu consigo treinar um período, não faço tiro para 3,20 de 1.000, faço ali um pouquinho mais lento, mas de acordo com o que dá para me conciliar. E para mim ser feliz. Se isso acabar virando uma pressão, uma cobrança para mim, eu vou ficar mais frustrada do que feliz. Então, já passou aquela época que eu tinha que fazer índice olímpico, que eu tinha que dar resultado, que eu tinha que ganhar uma medalha, que eu tinha que dar resultado patrocinador. Agora é mais uma satisfação pessoal. Muito bom. Bom, vamos pro momento Z2, Fabião? Vamos pro momento Z2. Agora vamos para uns quadros que a gente tem aqui, tá? Ó, o momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Lembra aí? Vida pessoal, profissional, alguma prova, o que você quiser contar pra gente. Eu acho que é o que eu sempre conto nas minhas palestras, e eu acho que, né, foi o que a gente comentou aqui também, foi aquele ano, né, logo depois da São Silvestre, que veio aquela lesão. Que me tirou das provas. E uma coisa que passou na minha cabeça naquela época é assim, eu estava lesionada, não tinha condições de voltar a competir, ganhar o dinheiro competindo, não tinha feito faculdade na época, e o que eu ia ser,
sabe? Eu estava totalmente desamparada, no entanto que eu entrei em depressão. Acho que mais por isso também, né? Parei de fazer a coisa que eu mais amava, que era correr. E também não sabia nem no que trabalhar, porque dedicando ao atletismo 24 horas por dia, não tinha feito faculdade na época. E ali também foi uma virada de chave para isso, sabe? Inclusive, quando o Cláudio me chamou para oferecer ajuda, uma das ajudas que ele me deu também foi assim, vamos começar a fazer uma faculdade e independente de você voltar a correr ou não, pelo menos você já vai estar formada. Pensando no já futuro pensando também, no né? futuro, exato. E ali foi quando eu entrei no Pinheiros também. Eu ganhei uma bolsa de faculdade do Pinheiros e eu comecei a fazer faculdade. Então, ali, logo após a São Silvestre, entre São Silvestre e a entrada no Pinheiros, foi um momento ali do tipo, o que eu vou ser? E, de repente, virei uma atleta olímpica, bicampeã pan-americana, recorde brasileiro. Pô, o Cláudio foi um anjo na sua vida aí, né? Foi. Eu tenho Vocês o Cláudio. se falam muito? Muito, porque... Todo dia? Todo dia, porque assim, o Cláudio, ele virou o meu pai, né? Desde aquela época que ele conheceu, que ele deu todo esse suporte, assim, hoje o que eu sou como pessoa e como atleta, tudo que eu sou, eu devo a ele. E eu tenho uma relação muito de pai e filha. Ele dá bronca quando tem que dar bronca, passa o Natal com a família dele, a mãe dele, nossa, me adora, assim, me trata super bem, me trata igual filha igual também, filha. Né? Então, eu praticamente virei membro da família, eles falam que eu sou membro da família. Então, ele virou meu pai, assim, né? Sempre os conselhos que ele me dava, tudo que eu fiz, tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. Que legal, muito legal. Bom, esse kit que tá do lado é seu, Z2 mandou aí pra você, vários gelzinhos pra você usar. Seu ciclo pra Sydney. Nossa, gente, eu nem adoro ganhar brinde. Bonezinho, presentinho. E ó, legal. Quem quiser conhecer mais os produtos da Z2, o QR Code tá aqui do lado. A gente tem o nosso cupom lá, né? O cupom STEMAZ2 tem 10% de desconto em todos os produtos da Z2. Quais produtos que tem lá? Tem o Ampli, cara, pós-treino, porque a gente falou bastante do Ampli quando ele saiu. Que mais que tem? Que é um pós-treino, né? E agora saiu o quê? Um sabor novo do powder. Os salts. Né? E agora tem o Power Powder de Grape Express. Então, né, já tinha o carboidrato ali, sabor tangerina, sabor limão. Agora tem o sabor de uva e com cafeína. Pra dar aquele gás nos treinos aí. Então, se você quiser conhecer esse produto novo da Z2 aqui, ó, QR Code tá do lado, usa o cupom STEMAZ2. Você tá demais, cara. Tô aprendendo, né? 140 episódios depois a gente aprende. E é engraçado que eu saí de casa hoje e falei, gente... Sábado agora eu tenho 30 quilômetros, tenho que comprar gel por 30 quilômetros. Pronto, lá, ó, já tem. Tá aí. Já vou usar no sábado, hein? Boa. Já usa lá. E a gente também tem um quadro que a gente sempre pede indicações de livros. A gente estava falando nos bastidores, né? A gente, pelo cálculo, a gente pode falar desse livro também, né? Pelo cálculo pode. Mas a gente pede indicação de livro, indicação de série, alguma coisa que você acha legal as pessoas conhecerem. Que legal. Acho que tem vários, assim, mas a indicação de livro, eu tenho alguns. Inclusive, eu tenho até que agradecer, assim, o Lelo. O Lelo, ele é o maior parceiro, um grande amigo. O Lelo eu já conheci alguns anos atrás e quando eu conheci ele, logo eu li o livro Operação Portuga. Então, ele tem uma história de superação, assim, que, meu Deus... Não, além dele, outros personagens no livro, né, também é muito, muito bacana. Inclusive, agora, recentemente, ele lançou o livro Muito Acima da Média também, que fala de alguns casos, que é muito acima da média, que ele fez... Me deu o privilégio de ser... Tem lá você. Né, tem você, a minha história ser o primeiro capítulo do livro dele. Então, recomendo esses 2 livros, que é muito legal. Eu lembro que o livro dele eu li indo para Portugal, numa meia maratona de Lisboa. Eu li numa tacada só, dentro do avião.
de tão Muito legal bom. que é A história, a né? história. Vai te puxando Sérgio ali. Xavier, Operação Portuga, e Exato. muito acima da média do Lelo, que ele veio, quando ele lançou, ele veio aqui, assim que ele lançou o livro. Dava muito trabalho nos treinos lá, você com o Léo lá? Não, ele Não? ajudava, ele Ele ajudava ajudava. muito. Inclusive, quando eu corri Boston, nós treinamos junto para É. Boston, nós corremos Boston praticamente junto. É que nós largamos em horário separado. Mas era, acho que, como se estivesse correndo no mesmo No mesmo ritmo no ali. mesmo ritmo. Muito bom. Boas dicas, né, Fabião? Boas dicas. E tem o livro do Drauzio Varela, que também você tem um capítulo seu capítulo. também, né? O Ah, Correr, sim. que é bem legal. Uhum. Bom, esse é um quadro, né, que a gente pede dicas para o nosso convidado, porque a gente também dá uma dica, né, Thiago, de investimento, para onde você guardar o seu dinheirinho, para você o quê? E na próxima Olimpíadas... Los Angeles. Que tem 4 anos para você planejar, né? Então já se planeja aí e conte com a ajuda da A4 Investimentos. Então quem quiser conhecer a A4 também, QR Code tá do lado aqui. A A4 que tem mais de 1,2 bi sob custódia, 40 assessores, 4 escritórios aqui no Brasil. Mandou um presentinho pra aqui, Adriana aí. Nossa! Pra você. É, Tá com vai vários sair cheio de presentes. presente. Meu Deus, eu tô... E que tá adorando, ajudando a gente também nesse projeto aqui de Paris, né? É, Que porque legal. manter lá o Caveira lá é caro, né? O Caveira é muito caro. O Caveira é um cara caro lá, né? Vai fazer um monte de conteúdo pra gente. Já deve estar fazendo, né? Que a gente tá no meio das Olimpíadas, então vocês já devem estar vendo o Sistema Gol do Caveira. Do Caveiro, Avelar, Putinelli, tudo lá. Então a A4 tá ajudando a gente. Adorei. Obrigado, gente. 4. Muito bom. Ó, lembrar também do nosso cupom na Centauro, que você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, o cupom que é Estema, você tem 10% de desconto. Compra lá. Tênis, shorts, camiseta, meia, cueca, calcinha, tudo que você precisar tem lá na Centauro. Os corredores É isso. precisam. A gente sabe que você já vai comprar na Centauro. Então, além de você ter desconto, ajuda a gente ainda, né, É Thiago? isso, uma ajuda mútua aqui, né? E lembrando também que a gente tem mais um parceiro, Cashme. a Cashme, que entrou nesse projeto doido nosso de Paris, né? A gente gravou com o Juliano, já lançamos um episódio com o Juliano Belo. Então, para quem quer saber mais da história da Cashme, a história do Juliano, assiste o episódio ali, deve ser uns 2 episódios para trás. Isso. Por aí. Não é? Uns 2? É, uns 2 episódios. Uns 2 episódios. E ela entrou com a gente... O que a Cashme quer saber da Adriana? A Cashme, a Cashme, ela veio para dar crédito de uma forma para ajudar projetos, impulsionar, e é um formato muito legal que o Juliano explicou, que eles conseguem, né, reduzir o valor dos juros e aumentar o tempo de pagamento quando você dá um imóvel como garantia, né? É um formato de empréstimo que ajuda bastante. A gente perguntou para ele, né, por que o Estema ia se beneficiar de pegar, e ele explicou tudo, as condições técnicas ali. Então, quem quiser saber mais, vê o episódio dele. Mas, assim como ela impulsiona, eles também querem saber quem que você acha. A gente acha que já sabe, mas porque você já falou algumas vezes. Acho. Mas quem que te impulsionou aí, que você acha que fez aquela mudança de chave? Uma pessoa que, assim, se não tivesse ela, talvez você não sabia se ia estar onde está hoje, assim. Ah, sim, não. Com certeza, né? O Cláudio Castilho. Sempre, né? Eu citei ele aqui várias vezes. Ele sempre foi um cara muito visionário e ele sempre foi muito humano, assim. Eu era atleta dele, ele é o treinador e a gente tinha que ir em busca de resultado, mas ele sabe que ali por trás da Adriana atleta tinha um ser humano, que às vezes precisava de alguém para ouvir, de alguém para contar seus medos, de alguém que estava precisando de conselho. E por isso que eu tenho esse papel do Cláudio como um pai para mim, que, né, contando lá na minha história, meu pai separou quando eu tinha 3 anos, então eu não tive essa figura paterna na minha vida, assim. E quando o Cláudio entrou, ele fez muito esse papel, né? Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre peço conselho para ele, tanto como atleta, como pessoa. Quando ele tinha que me dar bronca, ele me dava bronca. Então, eu sentia aquele respeito muito grande de pai e filha, do tipo, poxa, eu não queria fazer, mas eu vou fazer porque ele tá me dando bronca. E o quanto ele me orientou para se preparar para o futuro, quanto ele me fez acreditar muitas vezes que eu achava que eu não conseguiria, ele foi lá e fez eu acreditar que eu conseguiria.
Então, todos esses resultados, muitas vezes eu achava que eu não era capaz e ele me mostrava que eu era capaz. Então, assim, com certeza, como pessoa e como atleta, ele é a pessoa que fez muita diferença na minha vida. Muito bem. E tem um último presente aí, né, Padre? Não, é só falar que tem um QR Code em algum lugar aqui, né? Então, é verdade. da Cashme, né? Da Cashme. Que o Biel fez uma arte linda que vocês estão vendo. O pessoal da Maravilhosa, Cashme hein, falou Biel? assim, eu mando só o QR Code... E aí ou manda o fica- logo junto. Não, falei, manda o QR Code, porque o Biel, ele é um grande editor. Ele vai editar lá e tá dando risada. faz artes maravilhosas. Então, se você quer impulsionar aí seus sonhos, aí, seus projetos, ó, entra aqui, conhece a Cashme lá, que ela pode te ajudar, né, Tiagão? Isso aí. E o presentinho aí, o último? Tem mais um presente, tem mas que perguntar, a gente né? precisa saber Olha. primeiro se você toma um vinho ou se você não toma vinho. Eu tomo Toma vinho? Então pode pegar Você toma um vinho, eu presente vou pegar. Presente de depois. quem? Presente de quem? Da Cláudio, Dyname. olha o Cláudio, olha o que eu tô ganhando. Agora pode, né? Agora Ó. pode, não, ó. e vocês não têm... Ó, não, acho que casou muito bem o que você me perguntou com o presente. É. Porque toda vez que a gente ia comemorar o resultado de uma maratona, porque antes a gente não pode, né? Sim. E aí o Cláudio levava a gente pra tomar vinho. Então, Pra tomar terminava vinho. uma maratona, a gente Tomava um comemorava tomando vinhozinho. vinho. E toda vez que eu vou pra uma viagem, ele traz um vinho pra gente. Ah, Aí. aí. Pronto, Então, olha lá. Toma... presente. Nossa, conciliou muito a resposta que eu tinha para essa pergunta sua com o presente, que daí esse presente também vai ser tomar vinho junto ser com uma o Cláudio, com a comemoração ali. esposa, com a Que família. maravilha. Ó, esse Muito vinho é da obrigada. Dyname Vinhos também, nossa patrocinadora, tá ajudando a gente no projeto de Paris, né? Ela que é a marca de vinho dos atletas, marca nacional, né? Só faz os vinhos com as uvas nacionais. Os nacionais, aqui. De tanto onde vem aqui as da uvas? Serra da Mantiqueira, aqui de Minas, que tá, mas também lá do sul, né? E será que o Caveira, Já porque o Caveira levou uma garrafa da Dyname para Paris. A gente desafiou ele sentar num restaurante bistrozinho lá. e abrir a garrafa da Dyname. Será que ele fez isso? Eu não sei, mas se você quiser conhecer os vinhos da Dyname, você tem o nosso cupom STEMA10, QR Code tá aqui, você vai direto pro site, você pode conhecer todos os vinhos da Dyname e você tem o clube de assinatura lá também, Então, você né? gosta muito dos vinhos, você pode assinar ao invés de você comprar as garrafas, né, separadas, porque daí você tem um baita desconto. Eu e o Thiago, a gente assina a Seleção Correr, plano anual, paga R$199, recebe 3 garrafas todo mês em casa e você tem desconto, você tem frete. Se você quiser comprar a garrafa que você tomou, você tem 30% de desconto, que você tomou e gostou, né? Então, só vantagem. Tem planos Rolha livre em alguns restaurantes, você não paga. E aí tem de duas garrafas também, Duas, né? 3 e 4. Então, Então, entra lá. Escolhe aí o que for mais legal pra você. Tem o Obrigado, cupom. Adriana. Você falou o cupom? Falei. Tema tá bom. 10 aqui. Então tá bom. Obrigado por você ter vindo aí contar toda a sua história. Estaremos juntos aí nas Olimpíadas comentando. Se você quiser estar. deixar qualquer recado pra galera, suas redes sociais, Projetos, fique pro pessoal à vontade apoiar, aí. como é que ajuda. Ah, que legal. Primeiramente, muito, muito obrigada a vocês. Nossa, foi até uma nostalgia boa encontrar meu conterrâneo, De né? cruzeiro, É, A gente vive em São Paulo, somos da mesma cidade, nunca se vira, nunca né? se- é. Nunca se vê. Muito obrigada mesmo. É sempre muito bom poder falar da minha história, falar de corrida e passar um pouco, né, da minha história para todos que estão sempre me acompanhando. Não estaremos em Paris, mas estaremos transmitindo comentando em Poxa Paris. na vida. internet, no YouTube. A opção é Casé TV, Casé TV. Esteema, Adriana, TV. todo mundo lá. Exato. Quero ver quem vai acordar 3 da manhã aí pra assistir a gente lá. Quero ver. Ó, vem fazer companhia pra gente, hein? É Não deixa a isso. gente sozinha. Vamos tomar um vinho junto assistindo a maratona. Aí a gente vai estar junto aí. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram como Adriana Maratona, então é fácil de Ô, encontrar. facinho. O meu instituto chama Instituto Em Frente, com N, então em frente de enfrentar. Instituto Em Frente, eu dou aula de quarta e sexta no Céu de Paraisópolis para essas crianças. E quem quiser também conhecer, fazer alguma doação, enfim, conhecer as crianças, estão convidados a estar lá com a gente. E muito boa sorte para quem vai para Paris, né? Tanto para os atletas olímpicos, sei também que tem muitos corredores que vão estar correndo Verdade, a Fazer a maratona. maratona.
E vamos estar todos acompanhando aqui. Mandando boas Boa. energias, né? E também um abraço pro Biel, que tá, né? O Biel Grande tá lá, Biel, né? o homem na por trás edição, das que vai câmeras. entregar um belo episódio, né? E agradecer também todos os presentes da Z2, da 4 Investimento, desse vinho Da aqui, Dina, olha. vi. Maravilhoso. Chique. Bom sair com presente, né? Adoro. Bom demais. Adoro. Obrigado mesmo, viu? Recados, Fabião? Recados, a galera que tá vendo em vídeo aí, tá vendo que a gente está com camiseta. O Thiago veio até com uma camiseta Eu vi temática, aqui, ó. Maratona. E você tem aqui no link mais de 30 estampas feito pela Reserva. Divide em 6 vezes. Entrega no Brasil inteiro. inteiro. Tem vários. Cara, Masculino, muito, feminino, muitas estampas, né? tem Então tudo. aproveita para dar de presente aí pros amigos, comprar para você. Comprou, não gostou, a Reserva devolve. É isso aí. Bom, quem estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like aí. Curtir é a mesma coisa que dar o like, eu ia falar de novo. Mas você pode deixar seu comentário e também ser membro do Estema, né, Fabião? Pô, de novo, você membro? De novo. Ajuda a gente. Ó, você pode o quê? Clicar no link aqui embaixo, que você vai ser direcionado para a área de membro, você poderia estar o quê? Você poderia estar assistindo aqui. A gente voltou no começo de novo, mas você cara. ajuda a gente sendo membro. E quem tá assistindo a gente no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas aí, deixa seu comentário. E a gente tá no Instagram também, como @Estema Esporte, Tica Amura, Fábio Bessa, Ai. Adriana Maratona. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.